Muito bem, vamos trabalhar então. A respeito da eventual diferença entre almas gêmeas ou afins e metades eternas. Evidentemente, metades eternas não existem, o que não exclui a possibilidade da existência de almas mas muito afinizadas, de tal maneira que, colhendo um paralelo do físico, acabamos por dizer que estas almas são gêmeas, embora os que convivam com gêmeos saibam que a aparência física lhes é comum, mas as afinidades nem sempre são as mesmas. Mas encontra um homem uma maneira de fazer-se compreendido. E esta questão, então, de almas gêmeas, almas afins, foi aquela abordada por Emmanuel em O Consolador, quando, reportando-se a Lívia, sua esposa à época do livro, há 2000 anos, teve a oportunidade de lhe dedicar o belíssimo poema que eu não fiz a leitura aqui na semana passada, que é o Alma Gêmea de Minha Alma. E esta posição ele acabou por defender, justamente deixando claro que, se nós não temos metades, podemos ter quantas almas gêmeas buscarmos na nossa sintonização, na nossa busca de elevação. Assim, ninguém precisará de outro para completar-se, mas pode sim valer-se de outro, e eu diria de todos, para evoluir, já que juntos formaremos grupos cada vez mais interessados, e onde um de nós sucumbir, onde um de nós falhar, o outro poderá ajudar. Na construção da vida a dois, foi daí que nós desenvolvemos toda a análise, há nessa busca do outro um processo pedagógico que a divindade nos permite seja desenvolvido, de maneira a que, através deste esse acompliciamento, esta vida a dois, nós consigamos ir elevando a nossa própria condição. Foi por isso que eu, naquele instante, fiz menção ao que estava contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, versículo 8, item 8, item 8, na comunicação de Lázaro, quando nos diz dos 3 passos, do instinto para a sensação, da sensação para o sentimento. Na vida a dois, o ideal é atingir o sentimento, porque nós estaremos assim evoluindo. E com este que nos consorcia, depois vamos nos consorciar a outros e assim estaremos avançando. Vamos então ao dia de hoje, que nos reserva a análise de questões muito interessantes. Elas vão da 304 a 319. São tantas as informações e elas, de uma certa forma, esclarecem inúmeras dúvidas. Nós estamos naquele contexto de examinar a vida espírita. E Kardec, particularmente agora, se dedica ao exame das recordações da existência corpórea. Ele, através das questões que nós temos para examinar, ele volta a assuntos que, por certo, preocupam muitas das pessoas. Quando eu adentrar a realidade espiritual, vou me lembrar da minha vida enquanto encarnado? Vou me lembrar de outras existências? Vou me lembrar de todos os detalhes, de parte deles? E é nesta análise que ele se aprofunda. Hoje, particularmente, nós temos inúmeras oportunidades de recorrer, e vamos recorrer na medida do possível,
Trabalhando, então, nós iremos à Revista Espírita. E mais uma vez nós vamos insistir. É imprescindível que o espírita conheça esta obra. Nós veremos que nas lições de hoje é importantíssimo esse recurso, porque Kardec vai à revista colher os exemplos. De que adianta a teoria, embora os espíritos lhe dessem as respostas, se ele, o bom senso por excelência, não encontrasse fundamento, e ele vai atrás destes fundamentos. Então, há alguns pontos da revista que são, assim, de importância imensa. Eu espero que vocês guardem, porque vou dar o ano e o mês, eventualmente nunca a página, por causa das diferentes edições, mas vale a pena ir pesquisar. A primeira questão, então, está lá na 304. Lembra-se o espírito da sua existência corporal? Lembra-se, dizem os espíritos, lembra-se. Tendo vivido muitas vezes na Terra, ele recorda-se de como foi em tais existências. E, antecipam os espíritos, geralmente o faz penalizado de si mesmo. Porque já consciente de quais deveriam ter sido os objetivos buscados na encarnação, na reencarnação, o espírito se lamenta das oportunidades que perdeu. Fica mais interessado, às vezes, em coisas transitórias do que naquelas que lhe motivaram o regresso. E Kardec aduz um pequeno comentário que eu acho que as pessoas de um pouco mais de janeiros vividos vão concordar. Quando nós chegamos à madureza, muitas vezes nos rimos daquelas criancices que fazíamos enquanto meninos, enquanto infantis, enquanto crianças. O espírito recobra todo o seu potencial. É verdade que não tanto. Na questão seguinte, vem exatamente o como se encadeia. É logo depois que nós voltamos à existência espiritual, voltamos à realidade de onde procedemos, que nos lembramos do que aconteceu? Não. Muito devagar mesmo. E nós vamos já ver até o porquê. Porque assim como o reencarnar demanda um tempo razoável de adaptação, num planeta como o nosso, planejada a reencarnação, serão 9 meses de expectativa para que haja o nascimento, e depois, como nos adverte André Luiz, em torno de 7 anos, para que se consolidem no espírito as vinculações ao ambiente em que ele está de volta. Então é um período demorado. Ora, se todo esse procedimento demanda esta gama de tempo, evidente que sair vai exigir algum tempo também. O espírito consegue se lembrar pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida, apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo. São 2 questões que em seguida ele apresenta. E aí nós sabemos da chamada questão da seletividade. Nós mesmos, certas coisas fazemos questão de pular. Não é verdade? Dia a dia. Você se recorda de tal fato, e às vezes, geralmente, são aqueles que se dizem nossos, entre aspas, amigos, é que se lembram destes fatos. Alguns que a juventude hoje chama verdadeiros micos, né? A gente paga mico e quer esquecer aquilo. Mas eis que vem o sujeito, lembra quando você, não, eu não queria lembrar disso, mas o sujeito faz questão, né? A volta à realidade espiritual faz com que também as nossas lembranças não sejam lembranças
tão detalhadas assim, embora possam vir a acontecer de tal maneira. Na questão A desta mesma pergunta, quando Kardec acrescenta: se eu quisesse, poderia lembrar de todos os detalhes? Sim, dos mais minuciosos pormenores. Mas, será que isso é importante? E os espíritos agregam então uma segunda expressão para a gente guardar: seletividade da lembrança, a primeira, utilidade da lembrança. Até que ponto nos é útil lembrar? Até que ponto nos é útil? Ele acrescenta uma terceira subpergunta. É curiosa essa técnica, né? Porque ele não quer criar uma nova frente, mas ele vem fechando. Entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura, e aí é que nós vamos efetivamente perceber que o objetivo das reencarnações fica clarificado. Certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. Vejam vocês, então, quando na hora de estarmos desencarnados, nos períodos que intermediam a nossa volta às existências corpóreas, nós temos a exata dimensão daquilo que efetivamente buscamos com o projeto da reencarnação. E que, pasmem vocês, nem sempre coincide com aquilo que nós buscamos dentro da existência física. Porque nós nos distraímos com ela. Nós acabamos deixando de lado aqueles compromissos que talvez fossem os mais importantes para os nossos espíritos. Na revista de 1865, no mês de dezembro, 2 espíritos sábios para a época, Kardec os identifica pelas siglas M.L. e Gui. M.L. e Gui. E os dois, que eram incrédulos enquanto encarnados, retornam através da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, justamente para fazer um balanço, e percebem que quanto mais se interessaram pelas coisas que passavam, menos se lhes tornou proveitosa a existência. Há mesmo uma frase que eu vou destacar de um deles, que nos conduz a refletir a respeito disso. Sábios, que perscrutais os segredos da natureza, perguntastes à folha morta, ao broto de erva, ao inseto, à matéria, em que se transformavam no grande concerto dos mortos terrenos? Perguntaste-lhes suas funções de mortos? Pudestes escrever em vossas fichas esta grande lei da natureza que parece destruir-se anualmente para reviver esplêndida e soberba, lançando o desafio da imortalidade aos vossos pensamentos passageiros e mortais? Doutor sábio, que diariamente inclinais a fronte preocupada sobre as doenças misteriosas que destroem os corpos humanos de maneira múltipla, por que tantos suores pelo futuro, tanto amor pela família, tanta previdência para assegurar a honorabilidade de um nome, pela fortuna e pela moralidade de vossos filhos,
tanto respeito pela virtude de vossas companheiras, homens de progresso, que trabalhais constantemente para transformar as ideias e torná-las mais belas, porque tantos cuidados, vigílias e decepções, se essa lei eterna do progresso absorve todas as vossas faculdades e as decuplica, a fim de prestar homenagem ao movimento geral de harmonia e de amor ante o qual vos inclinais? E ele então diz: a nossa ação nesta pesquisa é a maior comprovação de que, às vezes, enunciando que a vida é uma só, temos no íntimo a certeza de que ela prossegue. Senão, por que tanto sacrifício? Por que tanto empenho? São reflexões muito interessantes. Dezembro de 1865. Na seguinte, 307, Kardec faz uma pergunta assim: quando eu me recordo na memória da vida passada, eu faço um esforço de imaginação ou é um quadro? Vocês acham que já ouviram esta expressão, né? Principalmente os que participam de reuniões mediúnicas, que via de regra os espíritos dizem, quando são induzidos a este processo de recordar. Vou aqui tentar clarificar para quem não comparece. Nos processos ditos obsessivos, aqueles em que um espírito de alguma maneira constrange outro, pelos mais diferentes motivos, trabalhar esta ligação é uma tarefa muito difícil. É por isto que os espíritos nos mandam cuidar bastante do que está encarnado, para que ele mude as suas vibrações. Quanto aos desencarnados, eles tratam de auxiliá-lo, induzi-lo, mas em uma ou em outra situação ninguém quer romper o livre-arbítrio de ninguém. Eu quero persegui-lo mesmo até o último dia das minhas existências. Perfeito, o problema é seu, o sofrimento será seu, mas eu vou impor a ele um sofrimento, vai depender da sintonização. Se ele não sintonizar na estação gemido, vai tudo bem, ele vai embora. Então o sujeito fica naquela situação e você tenta trabalhar. Uma técnica muito utilizada pelos espíritos e que os dirigentes de reuniões mediúnicas são intuídos a dela se valer, é a de fazer o espírito, que na realidade está atrás do outro, a tentar entender as razões. E não é difícil encontrarmos o desdobramento de situações pretéritas, onde ele de alguma forma compreende o que aconteceu. Onde se busca isto? Na imaginação? Não. Busca-se isto nos arquivos do próprio espírito. Para aqueles que gostam de uma leitura detalhada sobre esse processo, eu recomendaria o livro Memórias de um Suicida. No terço final da obra, há todo um procedimento desenvolvido assim, em relação àqueles espíritos que buscaram o suicídio e de alguma maneira se comprometeram. Lá, num processo desta natureza, a lembrança de atos pretéritos, de existências anteriores é feita, e aí está a dureza do método utilizado, né? Em público. É como se nós aqui, nesse instante, pudéssemos assistir à retransmissão das minhas existências. Elas estariam no telão ali, e eu aqui, sendo observado por todos vocês. O detalhe curioso é que eles perceberam que não dava para criticar aquilo que estavam vendo, porque todos eles iriam ali. E nessa hora, dizem-nos os espíritos, são-lhe presentes, são-lhe como que presentes todos os atos de que tenham interesse em lembrar-se,
Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos de todo. Agora presta atenção: quanto mais desmaterializado estiver, tanto mais importância dará às coisas, tanto menos importância dará, às coisas materiais. Essa a razão porque muitas vezes um espírito evocado vem e nem se lembra de coisas que os outros imaginariam que ele daria importância. Se a pessoa já conseguiu se desligar, e essa é uma característica quase que comum de todos nós, né? Nós somos pessoas desligadas daquilo que temos, pessoas que não ligam. Imagina, preocupar-me com o meu celular, com o meu carro, com a minha casa. Percebe que já o próprio minha já revela o desprendimento, né? O sujeito é aquela pessoa desprendida, né? Minha mulher, meu filho, usou o pronome possessivo aqui, se entrega, né? Então por isso é melhor olhar nossa casa, nosso carro, né? E de preferência que até seja do outro e eu só use, porque assim eu estarei efetivamente tendo esta preocupação que os espíritos dizem: o materializado, ele não se afasta. Já já nós vamos ver um exemplo muito interessante. Eu tenho uma questão na frente ainda, antes de chegar nisso, é a figura do pai Crepin. Já já nós chegamos nele. Vocês vão ver o que é uma pessoa apegada. Antes, porém, Kardec nos dá a primeira de duas oportunidades de dialogar com espíritos que na Terra foram altamente reconhecidos. Na questão 308, quando ele faz uma pergunta, se nós conseguimos, logo que voltamos, nos lembrar de todas as existências, os espíritos dizem: olha, há uma lembrança, sim, esta lembrança ela vai sendo gradativamente disponibilizada, mas eu gostaria de alertá-lo que, quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago. E o sujeito não vai conseguir se recordar. Ele então, isso automaticamente nos remete, né, à questão 242, que a gente estudou, não caiu na prova ainda, mas já já cai. Na 242 a gente viu há pouco tempo atrás. Eu me lembro do passado rapidamente, é ilimitado? Não é assim que ocorre. As coisas vão se desenvolvendo muito lentamente, né? E nós, como espíritos, talvez, vamos voltar àquela questão, por utilidade, não queremos nos lembrar. Mas eu disse que ele trazia um depoimento muito interessante. Agora a revista é de março de 1859. E há um depoimento de Plínio o Moço, numa carta que Plínio o Moço escreveu a Sura. Esta carta, a de número 27, está no livro 7º das correspondências de Plínio. Plínio o Velho e Plínio o Moço são duas personagens famosas da Roma dos Césares, porque eram filósofos, estudiosos, preocupados com as coisas da ciência. E numa das cartas, esta especificamente, ele fala para a Sura a respeito de alguns episódios ocorridos nas suas experiências. A primeira delas traz a notícia acerca de uma visita, né, que alguém fez na África, e aqui vou dar o nome porque senão, Curtius Rufus conta que, chegando à África, numa expedição organizada para lá, quando chegaram a Cartago, saiu do navio
e se deparou com uma figura. E esta figura disse para ele: eu sou a África e vou predizer o que te vai acontecer. Irás a Roma, desempenharás os mais altos cargos, depois voltarás para governar esta província, onde morrerás. Bom, assim se deu. E não é que ao voltar lá, quando desembarcou, encontrou a figura, e a figura disse para ele: você agora vai ficar doente. E ele ficou doente, não conseguiu retornar e acabou por sucumbir. Ele lembra outro nome. Havia uma outra casa. Havia em Atenas uma casa muito grande e que tinha a mania de ser assombrada. À noite, particularmente, ouviam-se ruídos de ferros e ninguém conseguia ficar lá. Vocês sabem que as pessoas são corajosíssimas, né? Então, olha, a casa é boa, o sujeito já ouve barulho, a casa é assombrada, nem passa perto. Eu sei de gente que desvia, né? Hoje, embora isso não seja tão frequente, os espíritos estão mais suaves, mas de qualquer maneira, o camarada, essa casa em Atenas, passava por essa situação. E não é que um amigo dele vai lá, né, Atenodoro, chega na cidade, precisa escolher um lugar para morar e vê aquela casa maravilhosa. Maravilhosa. E lógico, pergunta: tá para alugar? Tá, mas não fique. Por quê? Porque à noite, meu amigo, é um tal de ouvir barulho de corrente e ninguém consegue ficar aí. Como ele não tinha muito dinheiro, você sabe, filosofia não é uma atividade que dá muito dinheiro, né? O pessoal é mais prático. Ele resolveu alugar a casa e foi um sufoco arrumar quem o acompanhasse. Porque vocês sabem que também, né? Coragem, emprego, mas tem limite. Qual é que é o meu emprego? Você vai trabalhar comigo na casa assombrada. Muito obrigado, continua aqui esperando uma nova vaga. Os que aceitaram foram com ele, e quando chegou na primeira noite, vocês imaginem o sufoco, né? O medo, inclusive, faz com que as coisas se ampliem, né? Por isso essa palavra nós não podemos ter no nosso vocabulário, porque o medo efetivamente faz com que as coisas se amplifiquem. O fato é que ele disse aos empregados: fiquem todos no fundo da casa e me deixem no quarto principal. E ele ficou lá trabalhando. Mais ou menos pelo alto da madrugada, o barulho começou. E o barulho violento mesmo. Eram como se correntes fossem arrastadas por aquela casa. E ele continuou escrevendo. Olhou para a porta e viu aquela figura que todo mundo descrevia. Um senhor idoso com correntes. Fez um sinal: espera aí que eu estou trabalhando, né? E continuou. É o medo, vocês já viram, faria o contrário, né? Tranquilo, mas tranquilo mesmo. Continuou ali trabalhando. E o barulho então, e ele manteve-se firme. Quando deu um certo instante, para não perturbar mais o coitado que estava ali, ele disse: olha, me leve aonde você quer, porque eu vou te seguir. E o espírito então retoma, era um espectro quase materializado ali, né? Retoma com todo aquele arrastar de correntes até um canto no jardim. Naquele canto do jardim ele para e desaparece. O que fez o nosso amigo Atenodoro, segundo o relato de Plínio, o moço, que ele depois confirma integralmente enquanto espírito. Ele pega folhas e marca o lugar onde o sujeito havia desaparecido. Dorme tranquilamente e na manhã seguinte procura um magistrado para dizer: há algo que eu preciso lhe narrar, e conta a história. Seria possível abrir o lugar onde ele parou? Mas você sabe qual é? Sei, como não sou o dono da propriedade,
estou pedindo autorização para que seja feito. O que foi encontrado lá? Um cadáver preso a correntes. Havia sido um escravo, morto e sepultado ali para não chamar a atenção. Não houvera tido, e os escravos também tinham direito àquela época, um enterro minimamente digno. Resolveu a questão. Invocado, Plínio Moço diz, quando perguntado por Kardec, essas histórias que você contou, você as vivenciou? Não as vivenciei diretamente naquela encarnação, mas são fruto de informações verídicas que atestam a realidade do espírito. Com essa cultura toda que temos de cultivar o corpo, que é útil para manter a saúde, mas às vezes chega ao exagero, né? Kardec pergunta por antecipação como é que o espírito considera o corpo que ele teve. Qual é a consideração que eu tenho por aquele corpo que eu deixei? Uma veste imprestável, dizem-nos os espíritos, sentindo-se feliz por estar livre dela. Olha, gordinho eu até acho que vai se sentir bem feliz, né? Tirei esse peso todo que a academia não vence e que a mesa não consegue evitar, mas os que são aí bonitos, não sei se vão sentir dessa forma. De qualquer maneira, na velhice, a gente já faz um sacrifício danado para conduzir o veículo celular aqui. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa em que nada o interessa. E aqui eu volto à questão de memórias de um suicida. Nem sempre o espírito vai ter em relação ao corpo esta separação imediata. E aqueles que atentam contra a existência, efetivamente podem vir a suportar dolorosas impressões em razão deste comprometimento. Daí porque o suicídio é, sem sombra de dúvida, uma das questões mais graves e tristes que todos temos que trabalhar para evitar, e em cujo pensamento, em cujas vibrações, nunca devemos ingressar, porque é possível que ao espírito seja reservado acompanhar aquele processo de degeneração da sua estrutura fisiológica como forma de aprender. De novo, vale aqui a recomendação do Livro dos Espíritos. Vem uma sequência agora de questões que eu vou tentar resumir, né? E algumas, inclusive, atrapalham a questão do juízo final. É curioso, né? Kardec pergunta na 310. Depois de algum tempo, o espírito reconhece os ossos ou objetos que lhe tenham pertencido? Porque vocês sabem que no dia do juízo, cada um vai em busca do seu corpo, né? Pelo menos é o que ensina a teologia. Então você vai nesse dia voltar, procurar o seu corpo, reencontrar-se com ele e apresentar-se para o juízo, né? Depois vai estar tudo resolvido. E o que eu faço com o corpo? Bom, o corpo não vai ser útil, mas você tem que reencontrar com ele para se apresentar. Fico imaginando o pessoal cremado, o sufoco que vai ser, né? Onde está? O que é? Vai ser um complicômetro danado, mas também não é problema, porque os espíritas sabemos que a questão não se processa assim. Ele diz, olha, ninguém está ligado para isso. Nós não estamos ligados nisso. Depende do jeito que a gente considere as coisas terrenas. E aí, então, a pergunta, né? A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito, lhe dá prazer, atrai a sua atenção? Olha, o espírito diz que é sempre grato que se lembrem dele, mas pelo pensamento.
não pelas coisas. E aí nós vamos ver que não é assim, porque vamos depender da possibilidade, ou da eventual libertação que o sujeito tem desses materiais. Revista de outubro do ano de 1859. O pai Crespin. Os jornais da época trazem a notícia da morte de um homem da cidade de Lyon, que era o maior agiota, ou o cara mais apegado do mundo. Para vocês terem uma ideia, ele tinha 9 casas e morava debaixo da escada de uma delas só para alugá-la. Vivia na mais absoluta pobreza, tendo 9 casas. Para a época, isso deveria ser altamente relevante. Mas ele morava debaixo da escada de uma das casas. Então ele ficava ali naquela escada para tomar conta do imóvel e dos outros. E tudo que ele guardava, tudo que ele recebia, ele transformava em ouro e guardava esse ouro. Guardava. Bom, não precisa nem imaginar o teor da comunicação. Já tem uma ideia, Você tem saudade da vida terrena? Nossa, se tenho. E por que você tem saudade? Porque eu não posso mais tocar no meu ouro, nem contá-lo, nem guardá-lo. E o que você faz aí com o seu tempo? Aqui, eu estou preso à terra, e não quero sair daqui, não. Você vem muitas vezes rever o vosso querido tesouro e as vossas casas, tantas vezes quanto posso. E você nunca pensou em outro mundo, em outras coisas? Jamais. Eu sempre pensei que era daqui e não podia me separar daqui. E Kardec então pergunta para ele: escuta, cara, se você tinha tanta riqueza e ela não lhe servia para nada, porque você vivia em privações, qual o sentido disto? Eu tinha um prazer imenso só de tocá-las. Desnecessário comentar muito isso, A gente espera que as pessoas não vivam assim. Não vivam assim. Numa outra questão, há a pergunta se as pessoas experimentam lembrança dos sofrimentos, a estação gemido que eu falei agora há pouco, Porque tem gente que vive nesta estação. Tudo é complicado, tudo é problemático, sente isso, sente aquilo. A existência para ele é um peso enorme. E olha, infelizmente, assim acontece. E essa lembrança lhe faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar enquanto espíritos. Mas, para tanto, eles precisam efetivamente elevar-se. Um homem que nesse mundo foi feliz, deplora a felicidade que perdeu deixando a terra, e aí a gente já se enquadra. Eu vou ler a resposta, nem vou comentar, tá bom? Cada um faz o seu próprio enquadramento aí. Só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles. Gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos problemas da terra. Nem vou comentar. Na sequência, a gente ingressa num conjunto de questões que nos levam ao término do estudo de hoje. E isto porque Kardec vai ter a oportunidade, até agora pesquisou as coisas ligadas à matéria,
vai pesquisar algumas coisas ligadas ao espírito. Vai perguntar acerca daquelas atividades ditas intelectuais. E ele se preocupa, a partir daqui, em saber dos espíritos como fica a sua lembrança, o seu comportamento diante de tais matérias, diante de tais iniciativas. A primeira diz respeito à literatura. E o que deixou trabalho de arte ou de literatura, conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando encarnado? De acordo com a sua elevação, aprecia-as de outro ponto de vista, e não raro condene o que maior admiração lhe causava. Na sequência, no além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes, das ciências, e a resposta também é esta, de acordo com a elevação. Muitas vezes o que vos parece magnífico não é para os espíritos, que então admiram a obra como um sábio admira o desempenho de um estudante. Percebe apenas que é medíocre, né? Está começando a se elevar. E mais à frente no Livro dos Espíritos, quando estudarmos a questão de número 565, a 566 também, vamos aprender que os espíritos guardam interesse por aquilo que possa conduzir ao progresso. E juntando as duas coisas, depois de perguntar a respeito pelo interesse pela pátria, Kardec traz, e aqui eu gostaria então de trabalhar o finalzinho do nosso encontro, o depoimento de um espírito muito importante, Johann Wolfgang von Goethe, que nasceu em Frankfurt e morreu em Weimar, na Alemanha. Escritor alemão, pensador, fez incursões várias, Goethe, né? Fez incursões várias no campo da ciência. Foi, na verdade, quem abriu, juntamente com Schiller, o romantismo europeu, que escreveu entre os séculos XVIII e XIX livros fantásticos, Fausto e as paixões, ou as agruras, ou o sofrimento do jovem Werther. Estas duas obras denunciam um apego muito grande de Goethe pela Alemanha. E Kardec, que queria saber dos espíritos, se desencarnado, o espírito mantém a sua vinculação pela pátria e a sua preocupação com a literatura, traz na revista de 1859, mês de junho, uma grande conversa com o espírito Goethe. Vou trabalhar porque eu acho muito interessante algumas informações que ele traz. Primeiro, as duas obras são muito interessantes, né? O Fausto, porque nos revela esta luta que o espírito desenvolve quando pensa nesse progresso material, esta busca de bens materiais, de coisas assim, o amor que deve devotar aonde está as suas coisas. Isso é muito bem trabalhado. Eu não vou aqui comentar o grande livro, porque são 2 volumes na casa aí de 600 páginas cada um, não dá tempo, a gente não teria condição. O bom é recomendar a leitura. Mas há uma outra obra que fala então sobre os sofrimentos do jovem Werther, que é de 1774, em que o nosso entrevistado aqui acaba sendo responsável por uma questão muito séria lá na Europa, que é a questão
dos suicídios, né? É um romance escrito na primeira pessoa, com muito poucas personagens, e que relata a paixão que Werther tem por uma mulher, Charlotte, né? E esse desespero por não conseguir encontrar Charlotte, ou não conseguir viver com Charlotte, porque ela era prometida a outrem, faz com que ele consume a sua existência. Muitos jovens, à época, que leram o romance e eram desiludidos no amor, buscaram a mesma saída. E Kardec tem a chance, então, de ouvir Goethe a respeito disso. Começa a pergunta, aquelas perguntas introdutórias, etc. Qual a sua opinião sobre Fausto? É a primeira coisa que Kardec fala. Ele diz, olha, é uma obra que tinha por objetivo mostrar a vaidade e o vazio da ciência humana. E, por outro lado, exaltar o sentimento de amor, mas com outras funções. Essa questão de você lá descrever a influência de espíritos, lembre-se de Mefistófeles, né? Quem leu a obra sabe do que eu estou falando. Esta influência tem algo do ponto de vista espírita? Ele diz, olha, tem sim. Na verdade, eu tinha recordação de um mundo onde via exercer-se a influência dos espíritos sobre os seres materiais. E ele então, foi numa existência precedente? Ele diz sim, por certo foi sim. E essa existência era na Terra? Não. Ele diz não, porque aqui não se veem os espíritos agindo, embora eles o façam. Mas se você então diz que tinham espíritos agindo, era um mundo superior à Terra, quer dizer que então você vem para cá para de alguma maneira se ajustar? Não. Era um mundo superior até certo ponto. E nos dá aqui uma lição muito interessante. Nem todos os mundos têm a mesma organização, sem que por isto tenham uma grande superioridade. Além do mais, sabeis muito bem que entre vós eu cumpria uma missão que não podeis ignorar, pois ainda representais as minhas obras. Elas não foram esquecidas, né? Eu queria falar a respeito disto mesmo, e notadamente da intervenção dos espíritos. Kardec dá notícia que as obras estão ali, e aí pergunta de Werther. Atribui-se a esse romance, o jovem Werther, algo que tivesse ocorrido ao próprio Goethe, que ele, infelizmente, né, acabou por não exemplificar da maneira como está no romance. Kardec então pergunta, e daí, o que você pensa do Werther, agora que você está desencarnado? Eu lhe reprovo o desenlace. Essa obra não exerceu muito mal, não exaltou paixões, fez e causou desgraças. Foi a causa de muitos suicídios. Sois responsável por eles? E ele então revela, desde que houve uma influência maléfica espalhada por mim, é exatamente por isso que sofro e de que me arrependo. Um grande espírito arrependido daquilo que fez. Kardec quer saber se ele ainda se relaciona com Schiller. Schiller é aquele poeta, também escritor alemão, que nos brindou com Ode à Alegria. Quem já ouviu a Nona Sinfonia de Beethoven sabe que o último movimento, né, o movimento coral, tem lá uma musicalização deste poema de Schiller,
ó amigos, mudemos de tom, entoemos algo mais agradável e se eleva a alegria. Eu anotei a tradução mais simples desta frase grande, aquela que todo mundo sempre recorda, escuta, irmão, esta canção da alegria, um canto alegre de quem espera um novo dia. Vem, canta, sonha cantando, vive esperando um novo sol em que os homens voltarão a ser irmãos. E ele pergunta, e Schiller, você tem visto como está? Somos irmãos e temos missões sempre próximas. Devo reconhecer agora, e era algo que, enquanto encarnado, ele tinha um horror, que Schiller me é superior. Ele é mais simples e mais verdadeiro. As duas últimas questões. As ideias dos espíritos se modificam na erraticidade? Muito. Mas vai depender da desmaterialização. E a gente deixou aqui, então, 2 exemplos para fixar isto, né? Diz-nos o Richard que quando a gente começa a fazer exposições, se não tiver nada para falar, conta a história, né? E por quê? Porque o pessoal vai guardar a história, né? E essa expressão dele é fácil. Quando a gente começa a falar, como é no meu caso, começa a fazer exposição, tem que contar a história, porque o conteúdo é muito forte. E eu quis, nas histórias do pai Crepin e naquela de Plínio, o moço, deixar claro que, se nosso tesouro estiver nas coisas transitórias, as nossas lembranças enquanto espíritos estarão aí. Se formos criaturas apegadas ao extremo, aquilo que temos provisoriamente, dificilmente abandonaremos tais coisas. Daí porque o desapego é uma virtude. Desapego não significa relaxo. Porque às vezes a pessoa diz assim, olha, eu sou desapegado, então não vou mais cuidar do corpo, eu sou desapegado, então vou morar de qualquer jeito, não vou ter as coisas organizadas. Não, não é nada disso. Cada oportunidade encarnatória é buscada com ansiedade. Nós temos um compromisso para com isso. Agora, esse compromisso não pode nos consumir a existência. Porque nós acabamos consumindo a existência cuidando dessas pequenas coisas. Há filhos que nunca conviveram com os pais. Corre pela internet aí um quadrinho muito interessante de crítica social e verídica, em que o menino pergunta para o pai, quanto custa a sua hora de trabalho? E o pai se recusa, e ele insiste. E o pai se recusa, e ele insiste para se ver livre, o pai diz, é tanto. Pois dias depois ele vem com o irmãozinho, traz o valor e diz, está aqui, você pode olhar para a gente 1 hora? É isto que nós precisamos entender. Nós estamos reencarnados, meus amigos, com propósitos espirituais. A existência é transitória. Todos temos os nossos afazeres, as nossas ocupações, o nosso trabalho, e abençoadas chances são estas. Mas elas são meio e não fim. As pessoas que estão conosco são a razão da nossa existência. Daí porque devemos sempre estar em relação a elas bem sintonizados, aproximados, interessados. De que nos vale a lembrança depois que eu desencarnei? De que me vale a honra, o abraço, o beijo, a saudade, quando eu não mais convivo com a pessoa? Para que esse tipo de bobagem? Devemos ter o interesse enquanto as criaturas convivem conosco. Esta é a razão da nossa presença na Terra. Os espíritos registram isso textualmente quando, na resposta dada à questão 318, e pelo conjunto das respostas dadas, nos advertem. É preciso que nos
desmaterializemos, que a influência da matéria vá diminuindo, porque só assim procuraremos meios de nos tornarmos melhores. É esta a razão. É esta a razão. Para fechar, ele diz assim: por que tendo vivido tantas existências na Terra, o Espírito, ao voltar, demonstra surpresa? Porque tendo vivido tantas vezes na Terra, indo e voltando à realidade espiritual, por que é que ele demonstra esta eventual surpresa de voltar? Ele disse: olha, é só fruto de uma perturbação que se segue quando ele desperta. Mais tarde, ele vai aos poucos retomar este tipo de entendimento. Aqui eu me permito, para encerrar, voltar aos estudos que fizemos nas questões de número 163, mas notadamente 164 e 165, ao qual eu remeto vocês, para que a gente tenha certeza de que o voltar à realidade espiritual dependerá nitidamente, com clareza, sem clareza, observando e tendo a ideia de onde estamos, do ponto que estivermos preparados como espíritos para este regresso. É bem verdade que muitos retornam e voltam às reencarnações sem ter ao menos a lembrança de que estiveram na realidade mais ampla, tal o estado de perturbação e de alienação em que se encontram. E aqueles apegados, como o pai Crepin, infelizmente, nem da terra sairão, nem dos bens conseguirão se apartar, infelizmente, às vezes por séculos, o que na economia do espírito é um desperdício imenso. Jesus seja conosco e os bons espíritos nos ajudem a fazer a parte que nos compete.